Eles não conseguiam se mover. A ciência dizia que nunca mais conseguiriam. Mas algo aconteceu. Um estudo liderado pela brasileira Tatiana Sampaio trouxe resultados que estão surpreendendo pesquisadores no mundo inteiro. E o que foi descoberto pode mudar tudo o que sabemos sobre o corpo humano. Durante décadas, a medicina encarou lesões na medula espinhal como uma sentença praticamente definitiva. Quando a comunicação entre o cérebro e o corpo era interrompida, o movimento simplesmente deixava de existir. A ciência chamava isso de dano irreversível. Mas e se essa certeza estiver começando a ruir? Um estudo liderado pela cientista brasileira Tatiana Sampaio trouxe à tona resultados que estão chamando a atenção da comunidade científica internacional. 6 pacientes paraplégicos conseguiram recuperar parte dos movimentos. Não se trata de uma cura e nem de um milagre instantâneo, mas é, sem dúvida, um avanço que desafia uma das crenças mais consolidadas na neurologia. Para entender a importância disso, primeiro é preciso compreender o problema. A medula espinhal funciona como uma espécie de ponte entre o cérebro e o resto do corpo. É por ela que passa os sinais elétricos responsáveis por cada movimento, cada reflexo, cada ação voluntária. Quando essa ponte é danificada, esses sinais deixam de chegar ao destino e o corpo simplesmente não responde. Por muito tempo, acreditou-se que, uma vez interrompida essa comunicação, não poderia ser restaurada. Nas pesquisas mais recentes, vem surgindo algo diferente, que em alguns casos essas conexões podem não estar completamente destruídas, apenas inativas, como fios que ainda existem, mas não estão conduzindo energia. Foi exatamente essa hipótese que guiou o estudo. A equipe buscou forma de estimular a medula espinhal, utilizando técnicas avançadas que combinam tecnologia, reabilitação intensiva e estímulos neurológicos controlados. O objetivo não era reconstruir a medula, mas tentar reativar circuitos que ainda poderiam estar preservados. E foi aí que começaram a surgir os primeiros sinais. No início, eram respostas quase imperceptíveis. Pequenas contrações musculares, movimentos involuntários, reações sutis que poderiam facilmente passar despercebidas. Mas com o tempo e com o treinamento contínuo, esses sinais começaram a evoluir. Alguns pacientes passaram a conseguir mover parte das pernas de forma consciente. Outros representaram melhora no controle muscular e na coordenação. Resultados ainda limitados, mas extremamente significativos. Mas nem toda essa história é feita apenas de avanços. Existe um outro lado, menos visível e talvez mais incômodo. Nos anos de 2015 e 2016, cortes significativos em recursos destinados à pesquisa científica atingiram diretamente projetos estratégicos no Brasil. E como muitas vezes acontece na ciência, o impacto não foi imediato, mas acumulativo. Projetos promissores perderam ritmo, equipes foram reduzidas, linhas de pesquisas que levaram anos para se desenvolver começaram a ser interrompidas. No caso das investigações sobre regeneração da medula espinhal, o efeito foi particularmente sensível. A etapa intencional da pesquisa acabou sendo perdida. O que poderia ter se expandido globalmente foi interrompido, mas a pesquisa não desapareceu, ela continuou de forma muito mais difícil. E aqui a história ganha um elemento inesperado. A própria cientista responsável pelo estudo, Tatiana Sampaio, decidiu manter o projeto vivo
em recursos próprios. Ela assumiu os custos da etapa nacional, garantindo que a pesquisa não fosse completamente interrompida. Não era o cenário ideal, não era o plano original, mas foi o suficiente para que o trabalho continuasse. E às vezes, na ciência, continuar já é um ato extraordinário. Ainda assim, os resultados recentes mostram que a pesquisa não parou. E talvez isso torne tudo ainda mais impressionante. Mesmo diante de limitações, o avanço aconteceu. Esse fenômeno está ligado a um conceito conhecido como neuroplasticidade, a capacidade do cérebro e do sistema nervoso de se reorganizar, criando novas conexões ao longo do tempo. Durante anos, acreditou-se que essa capacidade era muito limitada em casos de lesões graves. Mas estudos como esse sugerem que talvez ainda haja muito a ser descoberto. Claro, é importante manter os pés no chão. Os próprios pesquisadores destacam que os resultados ainda são iniciais. O número de participantes é pequeno, os efeitos variam de pessoa para pessoa e ainda há um longo caminho até que esse tipo de abordagem se torne acessível em larga escala. Mas mesmo assim, o impacto é inegável, porque muda a pergunta. Antes, a questão era: isso é possível? Agora, passa a ser: até onde isso pode chegar? E talvez essa seja a parte mais interessante de tudo. Não é apenas sobre movimento, é sobre como entendemos os limites do corpo humano. Por muito tempo, a ciência operou com certezas rígidas, mas descobertas como essa mostram que muitas vezes o que chamamos de limite pode ser apenas uma fronteira ainda não explorada. A história desses pacientes não é apenas sobre recuperação física, é sobre algo maior, a possibilidade de reconexão entre o cérebro e o corpo, entre expectativa e realidade, entre o que acreditávamos ser impossível e aquilo que começa lentamente a se tornar real. Talvez ainda estejamos no início dessa jornada, mas uma coisa já parece clara: o corpo humano guarda possibilidades que a ciência ainda está aprendendo a entender. E aos poucos, aquilo que parecia definitivo começa a deixar de ser.